Deus. Vamos orar, irmãos, para iniciarmos mais esse culto. Exaltado é o nome do Senhor. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua casa. Viemos, Senhor, neste lugar para louvar ao Teu nome, para engrandecermos ao Teu nome, Pai. Sou grato a Ti, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Pai santo, Pai bondoso, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, Pai amado, aqueles que ainda estão vindo para a Tua casa. Pai santo, nesta hora, Senhor, eu te peço, receba, Senhor, o nosso louvor nesta noite. Receba, Pai amado, a nossa adoração nesta noite, Senhor. Que possamos, ó Pai, abrirmos os nossos corações e deixarmos o Senhor falar conosco. Usa, Senhor, a cada um conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Nos dê graça, Senhor, fortalece as nossas vidas. Oh, Jesus querido, manifesta, Senhor, o Teu querer na vida de cada um, ó Pai. Pai Santo, que possamos estarmos, Senhor, sendo guiados por Ti, que possamos, ó Pai, estarmos, Senhor amado, cada dia sendo direcionados por Ti, Senhor. Nos fortalece, Pai, nos fortalece, Jesus. Oh, Jesus amado. Nesta hora eu te peço, Senhor, vá de encontro àqueles que estão enfermos, aqueles que estão muitas das vezes desenganados pelos médicos. Seja com cada um, ó Pai. Cura, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Pai Santo, nesta hora, Senhor, nós te pedimos, fica conosco, ó Pai. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa. Quero convidar a nossa irmã Gilcélia para estar nos ajudando. Glórias a Deus. Cumprimenta a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar louvando 547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou, é a notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia,
céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluia ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, glória a Deus. 442. Quatro, quatro, dois. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos os hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus. Ele em plena luz, olho no céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber doce eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus. Ele em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, de onde virá. Breve verei o bom Jesus. Eu viverei em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluias, glórias a Deus. Irmão José Silva, vem fazer a leitura oficial. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.
Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Estamos alegres por mais uma oportunidade nesta noite, tendo a presença do nosso Deus. Vamos ver Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio, nem se assenta, não se atenda aos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos carnicedores. Antes tem o ouvido e o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cuja ribeiro de água, e qual dá a seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Que nesta noite, meu irmão, que nós vamos continuar a meditar na lei do Senhor dia e noite. Bem-aventurado o varão que não anda nos conselhos do ímpio, nem se assenta, se afastar dos meios, aquilo que não convém, mano, nós andar, sentar e conversar nesta noite. Vamos continuar cada vez mais firme na presença do nosso Deus. Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Querido Pai, aqui está a igreja do Senhor nesta noite, ó Deus. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo. Tira, meu Pai, tristeza que entrou por estas portas triste, angustiado. Que nesta noite saia alegre, regozijando da presença do Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, tem cuidado de nós. Esta é mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu neste dia de estar aqui para adorar a Ti, Senhor. Para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por as nossas famílias, por a nossa parentela. Pai amado, nesta noite, fala o nosso coração. Espírito Santo da verdade, fala, Pai, conosco. Usa teu filho nesta noite, ou a tua filha que vai trazer a mensagem, Pai. Não ele falando, não ela falando, mas o teu Espírito Santo usando a boca do teu filho nesta noite. Pai amado, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Aleluia, Jesus. As irmãs se preparam para estar louvando. Enquanto isso, Lara, vem falar de Jesus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Eu vou ler em Salmos 101:6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem, Miguel, falar de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler em Salmos 109, do 1 ao 3. Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta
estão abertas contra mim, têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem, Brian. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler Mateus 10, 23 ao 26. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acaba reis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Os estímulos. O discípulo não está acima do meu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belezebo ao dono da casa, quando mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem culto que não venha a ser conhecido. Agradeço minha oportunidade. Glória a Deus. As irmãs, louve o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos seus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro seus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço seu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor.
vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço seu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, te dar o meu louvor, me prostrar, vou me derramar aos seus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Davi, vem falar de Jesus. Aleluia. Vamos ouvir o Davi trazendo a porção da palavra de Deus. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Perdão, irmãos, eu não consegui achar um versículo, mas vou falar de um personagem. Vou falar sobre Davi. Davi, ele era o irmão assim, vou dizer, o irmão menos lembrado, o irmão mais esquecido, até que veio um homem em sua casa e poderia ter escolhido os seus outros irmãos, mas Samuel veio em sua casa, poderia ter escolhido os seus outros irmãos, os mais fortes, os que para eles pareciam melhores, os mais bonitos, só que Deus falou, Davi é o escolhido, esse é o irmão escolhido. Samuel duvidou, Samuel ficou sem saber o que falar, mas ele foi escolhido. E teve um certo dia que seu pai falou, Davi, leva comida para os seus irmãos na guerra. Fui lá e na guerra estava acontecendo que Golias era um homem que estava desafiando há 20 dias, se não me engano, aquele povo, os irmãos de Davi, ameaçando, e Davi falou, não, eu vou lá. Davi estava corajoso, foi lá, e ele sozinho, com sua força, não conseguiria derrubar aquele gigante. Ele sozinho, com a sua força, teria ficado com medo, teria fugido, assim como seus irmãos que estavam na guerra. Só que quando você é o escolhido, não importa, você pode ser mais fraco, você pode ser mais tímido, só que quando você é escolhido, Deus te usa. Davi, antes de lutar contra Golias, tinha derrubado um urso e, se não me engano, um leão também. Ele teria derrubado um urso e leão sozinho? Não. Mas Deus veio e deu força a ele. Por quê? Porque ele foi escolhido. E quando ele se viu numa situação contra Golias, um homem grande e forte, ele não precisou nem de armadura.
com uma simples perninha, ele usou e conseguiu derrotar o Golias. Então, o que eu digo para vocês nessa noite às vezes você não é o mais forte, às vezes você não é o mais capacitado, às vezes você tem medo. Só que quando você é o escolhido, não importa o local, não importa o momento, Deus vai te usar. Quando você é escolhido, Deus vai te dar força, vai te ajudar a pregar, vai te ajudar a falar, vai te ajudar a cantar. Então, a minha mensagem nessa noite para vocês é essa. Não importa. Se Deus te escolheu, Deus vai te usar. Obrigado pela oportunidade. Glórias a Deus. Se Deus te escolheu, não importa os meios que Ele vai usar para te usar, Ele vai, aleluia, te usar, vai te capacitar. E a obra dEle, o nome dEle vai ser glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Alex, vem falar de Jesus? Amém? Glória a Deus. Vamos ver uma saudação com o nosso irmão Alex. Aleluia, Jesus. Cumprimento a irmã da igreja com a paz do Senhor. Igreja, eu queria ler aqui no livro de Gênesis, capítulo. Vou deixar essa aqui. Essa aqui é pequenininha, eu estou cada vez mais cego. Deixa eu olhar, não, está aqui, igreja, perdão. Tá certo. Gênesis capítulo 41, versículo 39. Aleluia. Eu vou ler só poucos versículos, igreja. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Só até aqui, igreja. Essa é a parte boa da história de José, né? Essa é a parte, eu comecei de trás para frente, igreja. Essa é a parte que José é ungido a governador do Egito, né? Só que se a vida fosse dessa forma, né, igreja? Só essa parte final, só essa parte da vitória seria muito bom, né, igreja? A Bíblia conta a história de José, que era o filho mais novo, filho da velhice de Jacó, né? Foi muito bonito o que o Davi trouxe sobre a história de Davi, que era isso, que era o filho esquecido, né? O menos preparado, né? O que ninguém colocava fé, o que ninguém esperava nada. Mas se contasse para José que seria necessário ele passar por tudo aquilo para ser governador, será que ele aceitaria? Né? Se ser vendido pelos seus próprios irmãos, você chegar no Egito, você ser caluniado, ele foi preso na prisão, esquecido, para só então se tornar governador, igreja. Né? O processo é difícil, mas é o processo que prepara. É o processo que deixa a gente forte para herdar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, igreja. Então, a palavra nesta noite é sobre isso, igreja. Fique firme no propósito, no processo, né? O silêncio de Deus é perturbador, igreja. É difícil aguentar o silêncio de Deus, mas é no silêncio que Deus trabalha, né? É muito mais difícil. Quando Deus está mostrando, quando Deus está revelando, está usando o profeta para falar com você, fica fácil, igreja. É no silêncio, quando não tem nada, não tem esperança nenhuma. É aí que Deus trabalha, é aí que você se surpreende. Se prepare para a surpresa de Deus, igreja. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vem cá, Cleice, falar de Jesus.
Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pode ser, meus irmãos. Amém? Aí o pastor me pôs no estreito, hein? Paz. Deus abençoe os nossos irmãos. Deus continue usando. Amém? Continue orando pelos jovens, que Deus tem mais a fazer. Amém? Aí o pastor já viu, né, pastor? Apesar de pregador aí, já tem o Alex e o Davi aí para dar uns terra aí. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quero ler aqui em Lucas, capítulo 8, apenas o versículo 25, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 25, amém? Onde está a sua fé? Perguntou-lhe aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas dá ordem? Ele obedece. Amém? Meus irmãos, aqui é uma passagem bastante conhecida, mas uma passagem que chama a minha atenção, porque sabemos que Jesus, ele passou ali o dia inteiro ali, fazendo muitas maravilhas, né? Jesus, ele mostrou ali a sua autoridade sobre as doenças, mostrou a sua autoridade sobre os demônios e mostrou a sua autoridade sobre a natureza. O que me chama a atenção aqui é que Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos, e essa ordem quem vai dar é Jesus, para eles entrar no barco. E nós devemos entender que quem está dando a ordem aqui não é outra pessoa, é Jesus. Então nós já entendemos aqui que o que vai acontecer depois não é porque foi a ordem que Jesus deu que não iria acontecer nada. Então nós devemos entender, Jesus deu a ordem, eles entraram no barco. Só que sobreveio algo inevitável, que não tem como a gente prever. E vai acontecer uma grande tempestade. Só que o que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele quer, através da tempestade, Jesus, ele quer ensinar a nós. Talvez, não sei o que cada irmão tem passado, tem vivido, mas independente se Jesus está no barco, ele quer nos ensinar de qualquer forma. Ele quer mostrar para nós que a nossa fé tem que ser maior do que o medo. Porque aqui os discípulos ficaram com medo, ficaram amedrontados. E Jesus deu a ordem, certo? Jesus deu a ordem, mas nós devemos entender que Jesus deu a ordem, mas não quer dizer que não vai vir tempestade, não quer dizer que não vai vir dificuldade, não quer dizer que a gente vai ficar sem acontecer algo nas nossas vidas. E o que nós aprendemos nessa palavra é que tudo o que Jesus quis passar para os seus discípulos foi um ensinamento. Então que nessa noite nós vamos entender que nem toda tempestade, nem toda tribulação, nós devemos entender que é o diabo. Nós devemos entender que Deus, ele quer nos ensinar através das dificuldades. E nós devemos, através das, como o Alex falou, nós devemos nos fortalecer no Senhor. Então o nosso medo não pode ser maior do que a nossa fé. A nossa fé tem que sobressair e entender que Jesus está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vem, Gabi, falar de Jesus. Aleluia. Hoje nós estamos usando as crianças e os jovens, né, irmãos? Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, eu tenho um versículo. Me dá só um minuto. Porque eu não enxergo na Bíblia, aí é tudo no celular. Encontra-se em Mateus 14.
25. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Irmãos, essa palavra ela é conhecida, né, dos irmãos da igreja. Mediante essa palavra, a gente aprende várias coisas aqui com Pedro e Jesus, né? Pedro, eles estavam, né, no barco, estavam tendo uma grande tempestade. Estavam no barco e Pedro e os discípulos viram um fantasma, né, que segundo eles era um fantasma, mas era um Jesus. E tem momentos nas nossas vidas que a gente acha que o que está acontecendo é algo sobrenatural, algo da nossa cabeça, mas é simplesmente Jesus. É Jesus agindo no simples, é Jesus agindo no extraordinário. E no decorrer da história, Pedro ele vai, e aí Jesus fala que não era nada da cabeça deles, era Jesus. E Pedro vai e pede para ter com Jesus. E eu acho interessante porque, nesse momento, Pedro teve coragem, né? Tem momentos nas nossas vidas que nós temos fé para fazer, né, aquilo que a gente está no nosso coração. E Jesus ele vai e fala: "Venha." E Pedro começou a caminhar em direção a Cristo. E quando a gente caminha em direção a Cristo, assim como o Cleison falou, o Davi falou, quando a gente tem coragem, a gente vai. Mas no meio da caminhada vem a tempestade, vem o vento forte, vem o medo, né, que traduzindo é o medo, as dúvidas. E com Pedro não foi diferente. Por mais que Jesus estava na frente dele, Pedro duvidou, Pedro teve medo do vento e assim ele começou a afundar. E o interessante é que Pedro vai gritar por socorro. Não é diferente conosco. Quando nós estamos passando por uma tribulação, quando nós estamos passando por algo que nós temos medo, nós gritamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor. Só que o interessante dessa passagem, dessa parte que me chama a atenção, é que Jesus, ele não vai correr para ajudar Pedro. Jesus, ele não vai falar: "Espera, Pedro, eu estou chegando." Jesus estende a mão. O ato de estender a mão é que Jesus sempre esteve perto de Pedro. Apesar de o medo, a dúvida, fazer ele pensar que Jesus está longe, não, Jesus está ali do lado dele. Isso é o interessante. Nas nossas vidas, muitas vezes que a gente passa por tribulações, a gente passa por momentos, a gente pensa que a gente está sozinho, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, e não. Jesus está falando: "Eu estou do seu lado, eu estou aqui." Então, que nós venhamos aprender com Pedro e Jesus nessa passagem, que Jesus ele não nos abandona. Independente do medo, da dúvida, do desânimo, ele não nos abandona. Ele está ali, estendendo a mão para nos ajudar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Já arrumei pelo menos uns 4 pregadores aqui, hein? Aleluias. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Irmã Irã, vem louvar Deus com o hino. Enquanto a nossa irmã Irã louva, vamos estar contribuindo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Glória a Deus. Irmão José Silva, pode orar.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos cantar que o Senhor, Ele é poderoso. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a glória, seja a honra, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma clama por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 porque tu és poderoso, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém. Amém, irmãos, eu saludo na paz do Senhor. Aleluia. Vamos um pouquinho, vamos falar do Senhor, né, irmãos? Amém. Estamos aí, graças a Deus, uma vez mais. O Senhor é fiel para cada nós que estamos aqui, agradecendo neste lugar, neste culto, né? Porque algumas vidas podem querer estar neste lugar, mas não conseguem, né? Mas nós estamos aqui agradecidos ao Senhor, porque Ele tem poder e autoridade para nossas vidas, amém? Então, São Mateus capítulo 27, fala, irmãos. Capítulo 27, versículo 36. A palavra do Senhor fala isto. E assentados o guardavam ali. Amém? Então, a maior expressão de amor, né, do amor do Senhor Jesus, que Ele traz a vida eterna por nossas vidas, né? Ele se importou para nos salvar, Ele se entregou para salvar nossas vidas. Por mais nós estamos nesta noite agradecidos neste lugar, né? E a realizada ocorreu no Calvário há quase 2000 anos atrás já, né? Mas nós estamos aqui servindo ao Senhor, mas nós estamos aqui agradecidos ao Senhor, porque Ele nos salvou, Ele nos libertou para nós estar neste lugar, amém? Então, de Deus que se manifesta para nós através de Cristo. O Paulo nos disse que Deus mostrou seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Mas nós estamos aqui, não? Mas nós estamos aqui, graças a Deus que Jesus nos salvou. A gente vê ainda no livro do Mateus 27, tudo fala, né? Que como que aconteceu com Jesus? Foi traído, foi por 3 moedas, mas o que acontece? Mas Jesus estava ali, a Jesus chamaram, levaram, né? Entregaram
sacerdote, mas ele foi ali. Ainda disse a palavra do Senhor que foi, né, ainda fala que ele passou muito, ainda cuspiram, mas ele aguentou tudo isto por nossas vidas. Porque ele é fiel, não tem outra coisa mais. Mas nós muitas vezes nas problemas, nas aflições, nós queremos deixar né? Esse amor que nós estamos aqui, esse amor que entregou por nós queremos ainda irritar, deixar ainda criticar, mas o Senhor não se importou por você, porque Ele pagou o preço. Amém? Aleluia. Mas a Mateus encontramos no livro de 27, né? A relato de crucificação de Jesus Cristo. Que o Senhor foi traído, preso falsamente julgado, né? E condenado em morte, a morte cruel. Irmão, a gente vê quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi desprezado, mas por causa de nós, mas graças a Deus nós estamos aqui agradecidos a Jesus. Amém? O versículo 27 fala isto, irmãos. Versículo 27 fala-nos isto. E logo os soldados do governador conduziu Jesus à audiência, reuniram junto dele toda o coorte e dispensou o cobriram com uma capa de escarlate e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça em sua mão, direita uma cana e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiam-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Irmãos, ele não questionou, ele simplesmente foi por causa de nós, mas ele nos salvou, ele nos libertou. Ainda ele levou nossas enfermidades, nossas doenças, fala a palavra do Senhor. Mas quanto mais nós podemos agradecer a Jesus, porque Ele é nosso Salvador, porque Ele é nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O versículo 37 fala isto: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Irmãos, mas quando ele nasceu, já começou estas dificuldades, né? Antes que ele nascesse, ele já foi perseguido. Mas, irmãos, nós estamos neste lugar adorando a Jesus. Mas nós estamos aqui reunidos para glorificar a nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra coisa mais linda que estar
na casa de oração, irmãos. Amém? Porque a palavra do Senhor é fiel e pura. Observamos que versículo final, né, que estavam esperando, aquelas pessoas que no versículo 36 fala, né, que eles estavam observando a Jesus, o que estão fazendo, olhando, né, mas assim que muitas vezes a nós também nos olham, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos servindo, quando nós estamos no trabalho, as pessoas te observam. Quando nós estamos passando aflições, ainda nos falam, né? O que está acontecendo? Por que está triste? Muitas vezes nossa cara ou nossos olhos parece que se cai, né? O semblante, né? A gente fica meio triste. Mas, irmão, Jesus está trabalhando por nossas vidas. Amém? Porque Ele está trabalhando por nosso favor. Porque não tem outra coisa mais que estar na presença do Senhor. Porque Ele nos ajuda. Então, esses soldados, irmãos, haviam testemunhado muitas crucificações, né? Aquele lugar. Aquele tempo se crucificavam as pessoas como se nada. Mas eles testemunhavam, eles ainda, né? Quando foi como que se chama? Aqui, me perdi, me esqueci, irmãos. Não. Vamos lá aqui. Esses soldados, né? Dario crucificou 200 ao conquista a Babilônia, viu? Muita gente, irmãos, crucificada para conquistar aquele, né? Mas, irmãos, o que acontece? Alexandre crucificou 2000 ao conquistar Tiro, né? Um meio comum de pena de morte para os romanos. Irmãos, tantas pessoas que morriam. Mas Jesucristo é todo poderoso que nos salvou, irmãos. Amém? Porque Ele nunca não foi como qualquer pessoa. Ele nunca foi como qualquer homem. Mas Ele tem poder e autoridade para nos salvar nossas vidas. Amém? Então, irmãos, para eles apenas outra execução, né? Esta pode ser a razão pela qual a cruz significa tão pouco para muitos hoje. Então, irmãos, para poucas pessoas que nós sempre estamos na presença de Deus. Alguns ainda brincam com as coisas do Senhor. Mas graças a Deus nós estamos na presença do Senhor. Graças a Deus nós estamos, nossas famílias estão já, né, libertados por Deus. Irmãos, é difícil viver na vida natural. Muito difícil, irmãos, estar na vida natural. Ainda a gente vive, como que se chama? Enganando, né? Na vida natural. Mentindo. Ainda vidas acreditam nisto. Mas, irmão, viver na presença de Deus realmente verdadeiro, irmão, e bom estar na presença de Deus. Amém? Aleluia, santo Deus. Eles duvidavam de seu nascimento ainda. As pessoas, né? Aquele tempo, os reis do Jesus, né? Duvidaram. Mas quando eles sabiam, o rei queria ir adorar também, né? Queria adorar. Mas os duas pessoas que foram adorar a Jesus, que guiou a estrela,
Mas o que acontece? Eles chegaram, adoraram, mas o rei queria seguir a eles. Mas o que acontece? Mas eles voltaram por outro caminho. E Deus faz grandes coisas, irmão. Para Deus nada é impossível. Quando nós nos encontramos bem afligidos, Deus está trabalhando. Deus está suprindo as necessidades. Mas muitas vezes a gente se sente bem fraco. Mas Deus está aí. Deus pagou o preço por nossas vidas. Amém? Aleluia, santo Deus. Então, continua falando o livro de Isaías, capítulo 50, o versículo 6, fala isto. As costas dou aos que me firem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cuspem. Ele, irmãos, ele não se importou daquelas pessoas que fizeram maldade. Ele ainda amou. Ainda ele salva. Como a nós. Nós ainda estávamos perdidos, mas Deus nos tirou daquele lugar. Por isso que nós temos que ser gratos a Deus. Dia e dia, de manhã a gente acorda, né? Mas é difícil de estar conectado com Ele. Às vezes a correria, muitas vezes nos leva, né? A gente se encontra no ônibus aí sentado aí. Às vezes dormindo um pouquinho, mas orando, estudando um pouquinho, né? Irmão, é bom estar na presença do Senhor. Porque não há outra coisa mais lindo estar, porque Deus é nosso Salvador. Amém? Aleluia. O versículo no capítulo 53 de Isaías, versículo 4, 5, fala isto, irmãos. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressores, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Irmão, Ele nos sarou. Ele levou nossas enfermidades. Ainda fala, Ele levou nossas enfermidades e nossas dores, né? Dores. Irmão, muitas vezes nós, quando a gente fica doente, irmão, a gente sente dor. Quando a gente se machuca alguma coisa, sente dor. Por mais Jesus que levou por nossos pecados aqueles, como que se chama? Aqueles ossos que tinham furos. Mas quando dava uma sentada, mas ele que tirava todo
toda carne. Mas, irmãos, não é, graças a Deus, não passamos isto, irmão. Não é só, é servir a Deus. Só tem gente tem dificuldades, gente tem aflições, sim, tem problemas, mas essas são pouca coisa, irmãos. Nós vamos servir a Deus com todo o nosso ser, porque Ele merece, porque Ele pagou por nossas vidas, porque Ele derramou seu sangue. Amém? Aleluia. Então, irmãos, vamos nós aqui. O que morte de Cristo significa para você? Como a morte dele afeta sua vida? Você crê naquele que morreu por nós. Amém? Porque ele morreu por nós. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? O preço Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. A única coisa que nos resta é obedecer a sua palavra. Aleluia. Estar em obediência ao seu querer. Ele já garantiu para nós essa tão grande salvação. Glórias a Deus. Que possamos cada dia estar mais perto de Jesus, né? Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, Isaías capítulo 33, verso de número 6, o tema da nossa festividade. As nossas irmãs já se preparam, os hinos de louvores, amém? Mocidade, irmãs, crianças, vamos estar nos preparando para a nossa festividade no terceiro final de semana de agosto. Já está chegando, irmãos. Isaías capítulo 33 e verso 6. Diz assim: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. E o temor do Senhor será o seu tesouro. O nosso tema é essa parte final do versículo. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Amém? Glórias a Deus. E os trabalhos prosseguem normalmente. Amanhã temos ciclo de oração às 20 horas. Vamos estar buscando a presença de Deus. Vamos estar orando, intercedendo a Deus também pela nossa festividade, para que dê tudo certo. Amém? Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos na sua presença. Quantos necessitam de oração? Vamos estar orando uns pelos outros. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, sou grato a Ti, Senhor, por mais esse culto, por mais esse momento em estarmos na Tua presença. Pai bondoso, nesta hora, Senhor, nós Te pedimos, continue abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, Senhor. Nos leva em paz aos nossos lares, nos livra, Pai, de todo mal. Nos dê, Senhor amado, uma noite feliz, uma noite de paz. Continue conosco, Senhor, que possamos cada dia estarmos mais perto de Ti, que possamos, Senhor, cada dia entendermos mais, Pai, o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É o que Te pedimos e desde já nós Te agradecemos em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.